Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal no YouTube. E essa é a nossa 17ª aula, avaliação de perfis. Nessa aula, eu vou mostrar 3 conjuntos de perfis e avaliar se nesses perfis a gente pode encontrar hidrocarboneto ou água salgada. Nesse ponto, nessa 17ª aula, é necessário que você já tenha um conhecimento prévio dos perfis que serão apresentados, tais como raios gama, SP, potencial espontâneo, resistividade, perfis de densidade e neutrônico. Assim, são os perfis básicos que a gente consegue avaliar um reservatório. Nessa figura aqui nós temos uma rocha, reservatório, com porosidade. Nessa porosidade, nós podemos ter nos poros água, poderemos ter óleo ou gás. Então, o que a gente quer na avaliação de perfis é calcular da melhor forma possível a saturação de fluidos existentes nos poros dessa rocha. A gente tem que tentar estimar o volume de cada um desses fluidos. Claro, o que nos interessa é que tenha muito mais hidrocarboneto do que água. Bem, para calcular esse volume de hidrocarboneto, a gente vai calcular a saturação, conforme essa fórmula aqui de Arch de 1942. A gente obtém a saturação de água e assim a gente obtém a saturação de hidrocarboneto, que pode ser de óleo ou gás. Para tal, nessa fórmula, nós temos aqui a resistividade da formação, que a gente vai ler através dos perfis de resistividade. Temos a porosidade, φ, que a gente obtém dos perfis de porosidade, seja densidade neutrônico ou sônico. O M significa fator de cimentação, depende da cimentação e tortuosidade dos poros da rocha. RW, resistividade da água da formação. Esse parâmetro a gente não tem um perfil que meça, a gente vai ter que estimar essa resistividade da água da formação, que é muito importante. E aqui o A significa fator litológico, que depende se for arenito ou carbonatos. Bom, água salgada, quando nós temos baixa resistividade, a gente vai ter alta saturação de água, que é inversamente proporcional. Alta saturação de água, baixo hidrocarboneto, baixo volume de hidrocarboneto. Já quando a gente tem altas resistividades, significa que nós vamos ter saturações baixíssimas de água, logo mais hidrocarboneto. Claro que existem exceções. Rochas muito compactadas podem incrementar o valor dessa resistividade, como rochas com argilosidade, arenitos argilosos, pode reduzir o valor dessa resistividade. Então, não é 100%. Essa fórmula aqui funciona muito bem em arenitos limpos de argilosidade, com porosidade, diríamos, primária intergranular. Bom, quando nós temos hidrocarboneto do tipo gás, é necessário fazer essa correção, Φg, Φ e Má. Isso nós vimos nas aulas sobre densidade neutrônica. É necessário fazer essa correção para assim obtermos o volume de gás in place, o volume de óleo in place, que é a área do reservatório, vezes a altura, ou net pay, espessura porosa, que é medida nos perfis, vezes a porosidade, no caso aqui Φg, vezes a saturação de gás. Para óleo a mesma coisa, só que nós vamos utilizar a porosidade do densidade vezes a saturação de óleo. Com isso, a gente estima o volume de gás ou óleo in place, in situ. Bom, primeiro o conjunto de perfis que nós vamos analisar, nós temos aqui, nesse caso aqui, um perfil de raios gama, em verde, e um perfil de SP. E aqui na outra pista, um perfil de resistividade DIP e induction DIP, que é a curva vermelha, e uma curva normal curta ou rasa, aqui um perfil de resistividade em escala logarítmica. Bem, o perfil de raios gama lê a radioatividade natural das formações. Então, o folhêlio tem alta radioatividade em função da presença de potássio. E os arenitos, baixa radioatividade ou baixo valor de gama-ray em função de não ter potássio.
Claro, se um arenito for argiloso ou feldspático, arcosiano, esse gama-rei será alto. Logo aqui nós podemos dizer que aqui nós temos arenitos, folhelho, folhelho e arenito. Claro que poderia ser um carbonato, mas aqui vamos supor que seja arenitos. Na curva de SP, nós só vamos ter deflexão onde há troca iônica entre o filtrado de lama, RMF, e a resistividade da água da formação, RW. Se vocês não tiverem lembrado, veja minha aula sobre ambiente de perfilagem. No caso aqui, as deflexões são negativas, o que significa que a salinidade da água da formação é mais salgada que o fluido de perfuração. Então a salinidade é sempre para a esquerda nessa situação. E onde há troca iônica significa que a rocha deve ser porosa e permeável. Então, o raios gama aqui concorda muito bem com o SP. Então, aqui temos arenitos que deve ter porosidade e permeabilidade. Claro que onde tem maiores deflexões e menor gama-rei, deve ser mais poroso. Quando vamos analisar a resistividade, vemos que aqui na escala logarítmica nós temos baixa resistividade nas duas curvas e alta resistividade aqui nesse reservatório. Alta resistividade com essa deflexão do SP para a esquerda, isso aqui é sugestivo de hidrocarboneto, ou óleo ou gás. Não dá para dizer qual tipo de fluido, porque para isso a gente precisa do perfil de densidade em conjunto com o perfil neutrônico. Então aqui teremos hidrocarboneto, gás ou óleo, não podemos afirmar. Descendo, vamos ter folhelho e aqui embaixo um arenito. Esse arenito, observe que a resistividade deep, induction deep ou profunda, a resistividade está muito baixa, porque esse reservatório tem água salgada. E por que é que a resistividade RSN, short normal, ou rasa ou curta, é maior? Porque o filtrado da lama que está entrando deve ser mais resistivo que a água da formação. A curva de resistividade rasa ou curta lê próximo à parede do poço e a profunda lê dentro, provavelmente dentro da zona virgem. Bom, nesse perfil aqui, nesse conjunto de perfis, falta perfil de porosidade. A gente precisa se acostumar com esse tipo de avaliação, porque existe poços antigos que não tem perfil de porosidade. Não existia. Então a gente tem que avaliar usando os perfis que existem num determinado poço. O próximo perfil, nós temos aqui o raios gama, como falei no perfil anterior, raios gama alta, folhelho, supondo aqui um arenito, lembrando que um raios gama baixo pode ser arenito, pode ser carbonato, pode ser até uma halita amanhidrita. Mas aqui estamos supondo um arenito. E observe a curva de Caliper, mostrando que o Caliper está muito bom. Então, folhelho, arenito, folhelho. Em frente ao arenito, observe que aqui só tem a curva de resistividade profunda, em azul pontilhado. E a resistividade aqui está baixíssima. Resistividade baixa é sinônimo de água salgada, porque resistividade é o inverso da condutividade. Logo, isso aqui é água salgada, com certeza. E esse arenito é um arenito limpo de radioatividade ou argilosidade. Quando vamos para a pista 3, nós temos aqui em azul o perfil densidade, ρB, de 2 a 3, o perfil NFi, de 45 a menos 15. NFi é o neutrônico, lê índice de hidrogênio, e ΔT sônico. Vamos olhar só as duas curvas de densidade e neutrão. Observe que nos folhelhos, o vermelho, a linha vermelha, que é o neutrão, está à esquerda da linha da curva de densidade, ρB. Isso é típico nos folhelhos. Por quê? Folhelhos têm alto índice de hidrogênio porque tem água na sua estrutura. O neutrônico lê índice de hidrogênio. Então, onde é que tem hidrogênio? Nos fluidos, água e hidrocarboneto. E os folhelhos argilominerais têm água. Quando a gente vem aqui para o arenito, observe que a curva de densidade vai para a esquerda, para a direita, e o densidade à esquerda. Isso aqui é típico de arenitos. E observe aqui que nesse intervalo tem porosidade. Nessa escala de 2 a 3 gramas por centímetro cúbico de densidade, a gente pode sugerir, tenho isso como
com uma convenção, que aqui é 9%, equivale a 9% de porosidade. Essa linha tracejada aqui é a curva de Δρ, correção da densidade. Bem, mas o que nos interessa aqui é que nesse intervalo aqui, esse arenito tem baixa resistividade e tem porosidade. Porosidade da ordem de 9 mais 6, 15, 15 com 6, 21, em torno de 25%. É um reservatório poroso com água salgada. Bom, esse é o nosso último perfil. Nós temos aqui um raios gama alto, vamos supor folheiro, um arenito, folheiro, arenitos, um arenito aqui com uma pequena camada de folheiro, um arenito e outro folheiro. Curvas de resistividade, aqui na pista 2. Aqui raios gama e aqui resistividade, e aqui o densidade e o neutrônico. Perfil densidade em vermelho e o neutrônico em verde. No caso aqui tem baixa resistividade no folheiro e alta resistividade nesse corpo de areia. Prestem atenção a essa alta resistividade. Baixa resistividade, alta, e aqui a resistividade está muito alta. Nesse intervalo aqui de baixo, esse reservatório, esse arenito, a resistividade está muito alta. Está em backup, ela passa da escala 0 a 20, 0 a 200. Ela sai, então, altíssima resistividade. Alta resistividade é sinônimo de hidrocarboneto, óleo ou gás. Para isso, a gente precisa ver o perfil de densidade e neutrão. Alta resistividade também pode ser sinônimo de rocha compactada, cujos poros estão cimentados. Bom, então o que é que nós temos aqui? Folheiro. Onde é folheiro, o perfil neutrônico verde fica à esquerda do densidade, ó, à esquerda do densidade. Aqui nesse ponto, observe que ele está atrás, só que aqui a porosidade está muito baixa. Provavelmente essa alta resistividade é porque nosso reservatório está fechado, compactado, cimentado. Quando a gente desce, eu só estou analisando nos corpos onde o raios gama é baixo, que sugere ser reservatório. Lembrando que raios gama, com baixo valor de raios gama, pode ser até um evaporito, um halita, um anidrita ou carbonato, ou o arenito. Para isso, toda a perfilagem, antes da perfilagem, nós precisamos olhar o perfil de acompanhamento geológico, o PAG. Das nossas primeiras aulas, a gente fala sobre o PAG, perfil de acompanhamento geológico. Bem, então nesse reservatório aqui de baixo, lembra que eu falei que aqui no meio é 9% de porosidade? Então aqui os reservatórios estão com 15% de porosidade. Ou seja, esse reservatório com alta resistividade tem porosidade, e como a separação entre o perfil de densidade e o neutrônico é pequena, isso sugere ser reservatório com óleo, hidrocarboneto, óleo, não gás. E aqui sugere um reservatório fechado. Eu espero ter sido bem claro com vocês nesses 3 perfis que nós avaliamos. Faremos novos perfis ao longo das aulas que eu vou colocar aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no nosso canal Perfilagem de Poços por Roberto Rosa e siga a gente no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. Um abraço para vocês e até a próxima